Bom dia, pessoal. Capítulo 36. Tá acabando. Hoje o capítulo é legal porque ele é bem ilustrativo. Ele vai ajudar a gente a criar um modelo para aplicar nas nossas vidas, tá bom? Vamos esperar o pessoal chegar. Uns 2 minutinhos aí. Olha o Kaká. Tá de volta, Kaká. Eu acho que a Carol deixa o celular dela no automático. Ela deve ter instalado algum aplicativo lá que quando a live entra, ela já entra sozinha no aplicativo. Bom dia. Bom dia, Kaká. Cabanha do Vale, bom dia. Glaubelito. Bom dia a todo mundo que tá chegando aí. Os que estão pela primeira vez. Os que já estão faz tempo. Queria te pedir para convidar uns 10 aí, cara. Vai, Carol. Convida um povo aí. Convida esse povo da igreja que tá moscando. Que não tá, só tá reclamando da vida e não faz nada. Convida o povo da firma, convida a galera do design, a galera da sua equipe, chama todo mundo pra dentro aí, porque vocês vão perceber que hoje é bem prático, bem fácil, bem simples e extremamente aplicável na vida, em todos os aspectos. Lana, Pedro Bala, Gustavo, Be Free, moda feminina, bem-vindos, viu, pessoal que tá lá no TikTok? Legal demais tê-los aqui. Que bom que vocês chegaram, daqui a pouco a galera começa a vir com força. O Wellington, é o Tom que tá aí, Wellington? Fala pra nós. O William, bom demais que vocês estão aí, viu? Show de bola. Gil gostou da live. Como que o Gil gostou da live? Se o Gil é o que tá na live. Esse negócio tá bagaçado, hein? Tudo estranho esse negócio aí. Esse negócio do TikTok é muito estranho. Fala, Tom, bem-vindo, viu? Legal que você tá aí, Ayrton tá aí. O Ayrton, hoje é bem prático, cara. E é legal que eles terminam o capítulo de hoje dizendo a respeito de aonde usar o processo. A gente vai perceber que, embora o livro seja um livro de gestão, dá para aplicar o conhecimento em qualquer lugar. Isso é muito legal. A gente tá todo dia, cada hora num lugar diferente, né? W Pinturas Oficial. Bom dia. Bom dia, William. Bom dia, Ayrton. Abençoado, excelente semana. É isso aí. Bora de live. Final de semana eu tava num retiro, né? Tinham 15 convidados lá que foram apresentados pro amor de Jesus. Foi massa demais. Mas eu fiquei bastante cansado. Bastante cansado. Foi pela primeira vez, assim, eu senti cansaço no retiro. De verdade. Aí essa semana vai ser bem light, eu não vou marcar reunião com ninguém, não vou fazer nada, vou ficar só de boa, só estudando. Sexta-feira eu vou estar lá no Máquina de Tráfego e Conversão, porque a gente precisa estudar também. E aí a live vai ser lá de São Paulo ou no trânsito, em trânsito, não sei como é que vai ser, tô pensando ainda. Dr. Jean Cacheta, Dr. Jean é médico, é advogado, o que é, doutor? Conta pra nós. Alex da Cindy. Show, bora lá. Vamos de live, né? Vamos de conteúdo. O pessoal já chegou, 7:02, está na hora de startar. Eles estão num processo aqui, pessoal, de reuniões e reuniões e reuniões e reuniões. E embora eu seja bem contra esse negócio de reunião, para fazer reunião, para marcar reunião, eles têm um objetivo, né? O objetivo deles é estabelecer uma regra, uma forma de medir, de avaliar o que eles estão fazendo, para que possa ser aplicado nas outras unidades da divisão. Uma vez que o Mr. Hogo foi promovido e ele vai atuar agora como diretor de todas as fábricas da divisão, ele precisa ter um processo estabelecido, ele precisa ter uma forma de replicar o que ele fez lá naquela unidade. Então eles estão nessa briga, nesse embate. Começa o capítulo dizendo que a reunião vai começar atrasada, porque a Stacy e o Bob estão na fábrica lidando com algum tipo de problema. Ele fica tranquilo, fala, isso aí não deve ser nada, porque eles já estão habituados a resolver, eles já têm, né, a habilidade de resolver, eles estão bem treinados e afinal de contas eles vão ser os gerentes daqui para frente, então eles que resolvam mesmo. E aí quando todo mundo junta, cada hora um vai lá dar um palpite diferente. Na verdade é um toró de ideias, né? Que nem o César fala, brainstorm, toró de ideia em português. É um monte de gente dando palpite
em função de achar um caminho. Então cada hora um traz uma ideia, cada um traz uma noção. Eles começam falando sobre as inúmeras vezes que a divisão estabeleceu o famoso processo de melhoria contínua, que eles já tinham aplicado lá umas 4, 5 vezes um processo diferente, que na verdade era só uma perdição de tempo, que não havia gerado melhora significativa nenhuma. Então as indústrias, as grandes empresas, elas têm esse hábito de contratar consultores que chegam e querem mudar, porque tem um plano de ação e não sei o que e tal. E eles estão exatamente querendo fugir disso, querendo fugir de planos mirabolantes e entender de forma prática o que é que eles fizeram naquela fábrica que mudou o jogo. Então a primeira coisa que eles falam, tá, o que é que o Jonah, o nosso consultor lá, disse que deveria ser o nosso objetivo principal. Se você está chegando aqui agora, primeiro eu queria que você ficasse, tá bom? Segundo, a gente está estudando esse livro aqui, ó. Você não sabe o que está acontecendo? O livro chama A Meta. É um clássico de gestão, um livro com 6 milhões de cópias vendidas pelo mundo. E a gente está no capítulo 36, a gente está fazendo um capítulo por dia. Faltam mais 4 fora hoje para acabar o livro. Todo o conteúdo da série está no canal @pegospelotrafego lá no YouTube, dia por dia. E eu aconselho você a estudar e a assistir os capítulos, eles são massa demais. Por que você escolheu esse livro, Gil? Porque ele traz bastante conhecimento e é de leitura fácil, porque ele é num formato de romance. É a história de personagens dentro de uma indústria, na família deles, na casa deles, e isso faz com que a gente tenha vontade de assistir o próximo dia. Qual que é o objetivo, Gil? Por que você está fazendo essa live? Você está fazendo só por fazer, só para aparecer? Não. Eu quero desenvolver em mim e em outras pessoas o hábito de estudar. E hábitos se estabelecem quando você se mantém durante um certo período de tempo fazendo a mesma coisa. Então eu quero que você tenha o hábito de acordar todo dia cedo para vir aqui estudar comigo, falar comigo, comentar o que está acontecendo, se dedicar a obter um conhecimento novo. Céu de brigadeiro, você está aí, nós falamos semana passada, né? Não sei se deu certo o que a gente falou ou não, porque eu sou meio atrapalhado, mas você tem meu WhatsApp, você pode me chamar. Eu lembrei do brigadeiro. O brigadeiro é a parte boa. Legal demais. Então, no meu dia a dia, eu opero consultoria com várias pessoas. A Cris, que está aí, é uma aluna minha de mentoria. Eu tenho curso gravado, tenho um monte de coisa fazendo para as pessoas estudarem. Mas as pessoas não conseguem estudar, porque não têm o hábito de estudar. Aí eu falei, cara, eu vou montar um grupo que vai acordar de manhã cedo, que vai agarrar lá com conhecimento, vai aplicar o conhecimento na prática, e essas pessoas vão começar a se desenvolver de uma forma mais acelerada do que o resto do grupo. E dito e feito. A Cris, por exemplo, ontem colocou pra gente aqui na live que ela aplicou o que a gente está estudando aqui na empresa dela, e na última semana ela teve um aumento de 30% no faturamento. Então, todos são alunos do curso, mas alguns vêm aqui e outros não vêm. E os que estão vindo estão conseguindo sucesso em algumas áreas que os outros não estão. Por quê, Gil? Porque eles não vieram assistir você na live? Não, porque eles não têm o hábito de estudar. E o brasileiro não tem o hábito de estudar. E por falta deste hábito a gente é dominado, a gente é escravizado, a gente é preso num negócio que se chama ignorância. E acha que problema é coisa ruim, e que nunca vai resolver e que vai ser cada vez pior. Então, o meu propósito aqui é libertar você da ignorância, desenvolvendo em você um hábito de estudar, acompanhando os teus estudos por um tempo, e depois você vai estudar o que você quiser, e tá tudo bem, beleza? Essa é a ideia do que a gente faz aqui. Ô Gil, vai acabar quando acabar esses 4 capítulos aí? Não, porque hábitos não se estabelecem em 40 dias. A gente vai precisar continuar, e eu vou ver qual livro que eu vou pegar para a gente seguir, porque precisa ser um livro bacana e que traga conhecimento, que traga aplicação prática em negócio. Porque o meu negócio é vender o seu negócio. Ficou claro? Então, se o cara tiver um rebanho lá, nós vamos vender. Se ele tiver uma consultoria de venda, a gente vai vender. Se ele tiver ração para cachorro, nós vamos vender. Se for flor, nós vamos vender. Se for manutenção de cortina, nós vamos vender. Porque eu vivo para vender coisa para alguém. Quer arrumar, quer ajudar alguém a crescer na vida, vende alguma coisa para ela. Esse é o lema do professor Marcel Rulli, e a gente aplica aqui
vende alguma coisa para ela, vende um curso. Eu vendi um monte de curso, 1000 alunos no curso, mas os caras não estudam. Então vamos andar com os caras para fazer com que eles estudem e que saiam do outro lado, tá bom? Voltando pro livro, eles estão na sala de reunião, estão relembrando o processo lá com o Jonah, e aí eles perguntam, tá, qual foi a meta que o Jonah falou que era a nossa meta? O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que deixar de olhar para despesa e começar a olhar para ganho. E a meta era aumentar o ganho sempre. Sempre aumentar o ganho. Continuar aumentando o ganho. Essa era a meta, beleza? Aí, como que você bate essa meta? Essa foi a primeira pergunta. Como que eu bato a meta que diz, eu preciso continuar aumentando o ganho? Quando você aumentar, você vai ter que continuar aumentando e continuar aumentando e continuar aumentando. Então não é uma meta de bater, é uma meta de se manter nela. Vê se ficou claro para você. Você tem meta de bater, que ela acaba sendo um teto, um limite, e você tem um processo que é um alvo de melhoria, de continuidade, de crescimento constante, que você não tem como bater. Você vai continuar crescendo, 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 crescendo e desenvolvendo. Faz sentido aí? O pessoal do Instagram recebe a notícia, Juliano, uns 15 segundos depois do que o pessoal do TikTok. Você já está escrevendo sim aqui, eles nem escutaram lá a pergunta ainda. Tem um delay gigantesco. Bom, melhoria contínua, que esses processos, esses projetos de melhoria contínua de empresas são extremamente vagos. Bom dia, Vanessa. É um negócio meio que jogado no vento. Ah, melhoria o quê? Melhorar o quê? Ah, melhorar porque a gente tem que cortar mais custo, de reduzir o custo, diminuir o custo, cortar custo, reduzir custo. E eles falam assim, ó, além disso aqui ser muito vago, a gente está numa era que é o mundo do custo. E na verdade o que aconteceu aqui na empresa, nessa unidade, é que a gente saiu do mundo do custo e foi para o mundo do lucro, para o mundo da receita, para o mundo do ganho. Ganho e custo. Tem um monte de empresa que é pautada por cortar custo, cortar custo, cortar custo, cortar custo, cortar custo. E eu tenho alguns amigos aqui na live que entraram nessa vibe de cortar custo, cortar custo, cortar custo, cortar custo, e a empresa foi diminuindo, 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 e cada vez mais diminuindo. Quando, na realidade, a tua escolha deveria ser por aumentar ganho, aumentar ganho, aumentar ganho, aumentar ganho, aumentar ganho. Porque se você aumenta ganho, 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 você pode ajustar despesas que são idiotas, de forma que a tua lucratividade até aumente com o tempo, tá? Então, que isso, por exemplo, ontem eu estava discutindo no retiro com uma pessoa, ontem ou anteontem, não sei, a respeito de uma condição pessoal dela. E ela dizendo assim, não, eu preciso tirar isso, 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 diminuir isso, 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 e reduzir isso, 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 na vida dela, nas contas dela. Eu olhei pra ela e falei, ó, você tá assistindo a live? Ele falou, não. Eu falei, eu acho que você deveria assistir, porque talvez faça bem pra você. Ele falou, como assim? Ele falou, Eu falei, esse negócio de cortar custo, cortar custo, cortar custo, cortar despesa, cortar conta, diminuir e tal, é um negócio que vai te levar cada vez mais pra dentro de um buraco, cada vez mais apertado, cada vez com menos. Eu acho que na realidade você deveria estar focado nesse momento em aumentar a receita. Como é que faz para ganhar mais? Como é que faz para ter mais cliente? Como é que faz para ter mais recebimento? Como é que faz para ter mais coisa para trabalhar? E não como é que faz para ter menos coisa para trabalhar. E esse é um erro constante das pessoas, em que elas querem menos e não mais. Toda empresa que entra num período de estabilidade e começa a olhar para cortar custo, cortar custo, cortar custo, ela vai encolhendo, 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 encolhendo. A minha esposa tem um centro de estética que há uns 3 anos atrás a gente inaugurou um prédio novo, tal, grande, e ela saiu de 6 pessoas para 12 pessoas trabalhando com ela. O faturamento aumentou, a dor de cabeça aumentou também e a coisa foi rampando para cima. De acordo com as características dela, ela não gosta de lidar com um monte de gente, ela reduziu o número de funcionários e foi reduzindo, 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 reduzindo. Mas ela está num ponto agora que se ela reduzir de novo é melhor fechar. Então, esse equilíbrio, ele tem que ser visto, avaliado e é importantíssimo, tá? Então, como que esse pessoal da fábrica aqui
divide as coisas e trata dos números e das metas. Bom, o ganho tem que estar sempre aumentando, o inventário tem que estar sempre diminuindo e por último, as despesas operacionais precisam se manter ou diminuir. Vamos lá, vamos de novo. Ganhos aumentando, então eu preciso faturar mais, eu preciso vender mais. Para vender mais, olha aí, o Fernandinho entrou. Fernando, nós estamos dizendo aqui o seguinte, que tem algumas empresas que têm a tendência de querer equilibrar demanda e mão de obra disponível, e nesse negócio de querer equilibrar, elas vão sempre diminuindo de tamanho. E quando ela se dispõe a aumentar a capacidade produtiva, a reduzir o gargalo dela, se for na capacidade produtiva, ok, se for em vendas, ok, e olhar para os pontos de restrição da operação, sem querer diminuir para equilibrar, mas querendo colocar excesso para poder crescer, esse é um caminho de crescimento. Toda vez que o cara olha para o equilíbrio e de cortar despesa, ele vai diminuindo até uma hora que acaba o caixa do cara, acaba tudo, né? Então, contratar mais gente do que você precisa para estar aí no escritório vai te trazer um gargalo em outro lugar, não mais na mão de obra, mas um gargalo em vendas. E você vai olhar para aquele gargalo de vendas, de processo, de implantação, de manter o cliente na base com mais atenção. E uma vez que você faz isso, você tem a necessidade de ir para a rua vender, porque o teu gargalo agora é venda e a tua empresa cresce. Foco principal, aumento de ganho. Foco principal, aumento de ganho. Segundo ponto, né, de atenção, o inventário, o estoque, a quantidade de coisa parada dentro da empresa, né? E quando a gente fala em inventário, é todo recurso que eu vou aplicar para gerar venda. Então, numa indústria, são as peças no processo de produção, são as máquinas prontas, acabadas, que estão lá no estoque esperando um cliente comprar. Isso é o inventário. E despesa operacional é tudo que eu gasto sem entregar produto para alguém. Então, por exemplo, na indústria, se você tem lá uma conta sendo paga de transporte de mercadoria acabada para entregar para o cliente, isso aqui não é despesa operacional, porque você está pagando isso para fazer faturamento. Se você tem um carro lá que fica levando o diretor da empresa para cima e para baixo, isso é despesa operacional, porque não está gerando venda efetivamente. Então a gente precisa ter essa mente aberta e o foco em venda. Foca em venda, foca em ter recurso suficiente para produzir venda, certo? E não se preocupa com despesa operacional, não. Não agora, não nesse momento. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Eles chegaram à conclusão de que eles só haviam tido sucesso porque eles saíram do mundo dos custos e foram para o mundo dos ganhos. E no mundo dos custos, eles ficavam o tempo todo caçando coisa para cortar. E no mundo dos ganhos, eles ficam o tempo todo caçando coisa para aumentar o faturamento. Vê se faz sentido para você isso aí. É assim que você toca o teu negócio? Você toca o teu negócio querendo colocar mais cliente para dentro ou querendo dispensar um funcionário que está com você? Para onde que você está olhando? Escreve aí. Estou olhando para o funcionário, para a despesa, ou estou olhando para o cliente, para o ganho? Aonde você está olhando? Porque daí, às vezes, você ouve de um cara assim, mas se eu conseguir mais um cliente, eu vou ter que contratar mais um funcionário? E aí, mentalidade, hein? Mentalidade. Escreve aí. Para onde você está olhando? Você está olhando para custo ou você está olhando para ganho? E seja honesto. A Cristiane me ligou esses dias, falando assim, o meu problema aqui é a ração, Gil. Porque toda semana eu tenho que pagar um boleto de ração. Aonde você estava olhando, Cris? Custo. Porque eu queria ter esse problema de toda semana pagar um boleto assim de uns 100 mil reais de ração. Significa que eu estou vendendo toda semana o equivalente a 100 mil reais de ração de compra. Então vai ter uma margem em cima. O problema não é o boleto da ração que você tem que pagar. O problema é você não vender a ração que você comprou. Então olha para a solução. Vamos vender a ração. Como é que faz para vender essa ração todo dia? Só ensinando o povo
A explorar. Ih, chegou mais um. Fica aí, irmão. Quem sabe você aprende alguma coisa. O que nós estamos falando aqui é a respeito de como, ao invés de ficar olhando para quanto custa a hora de uma pessoa, olhar para como a gente pode produzir com aquela pessoa a fim de gerar um aumento de ganho. No meu caso, eu olho para custo na aquisição, tentando diminuir o custo para a compra e aumentar a lucratividade. Então, Wellington, na realidade, vamos lá. Se você estiver falando de instalação de equipamento na tua área, pouco importa isso. Eu vou explicar aqui. Porque você vai ter um markup lá em cima do valor da mercadoria comprada que você cobra do seu cliente. E a tua quantidade de hora, dia de instalação, ela é limitada. Você instala um sistema por dia, um sistema a cada 2 dias. Então, como você pagou 1.000 e vendeu para o cara com 50%, 1.500 o material, e mais R$1.000 lá da sua diária de instalação, todo dia você vai fazer 1.000 de instalação. Se pagou 1.000 no equipamento, se pagou 1.100, se pagou 1.200, o markup é o mesmo. Quem vai pagar um pouco mais caro é o cliente final. Então, na realidade, o que você tinha que estar preocupado é como é que eu faço para, em vez de instalar um sistema por dia, eu instalar 2 sistemas por dia. Porque quando você trabalha para instalar 2 sistemas por dia, o distribuidor, o fornecedor de equipamento, começa a olhar para você não como aquele cara que de vez em quando... Os remédios de emagrecer são fortes, moçada. Dá ânsia direto. Credo. Ele vai olhar pra você não como aquele cara que compra um equipamento de vez em quando, mas como aquele cara que compra 2 equipamentos todo dia. Então ele olha pra você e fala, cara, o Wellington é um comprador agora de 30, 40 kits desses por mês. Olha a tua condição de negociação com esse fornecedor. Você não vai mais... É o Ozempic. É isso aí mesmo. É feio. A água tá aqui do lado, mas se eu tomar água aí que eu fico ruim mesmo. Piora, dá ânsia. É só mais, tem que ter, até quando tá falando muito que dá esse negócio aí. Mas tá tudo bem, tá funcionando. Então vamos lá. Focados nessa questão de olhar para o ganho ou de olhar para despesa operacional, a gente precisa mudar a mentalidade de uma forma geral e olhar para coisas que geram aumento de receita. Eu já tive problema, por exemplo, com um sócio que ficava olhando para quanto era pago para o designer trabalhar num projeto. Nossa, mas está pagando tudo isso para o designer fazer? Eu falei, mas quem está fazendo é ele. Eu queria pagar 10 vezes mais para ele. Eu queria ter 10 vezes mais clientes sendo atendido. Há uma mentalidade comum de querer olhar para o que está gastando. Nossa, mas eu vou ter que pagar tanto por mês nisso aqui? Vai sobrar pouco. Se você continuar vendendo a mesma coisa, vai sobrar pouco. Se você começar a vender mais, vai sobrar mais. O problema está na conta que você está pagando ou na quantidade de faturamento que você está gerando? Vocês não escreveram ainda aí. Cadê? Onde que está o problema? Escreve para nós aí. Ô César, você está aí ainda, César? Então vamos lá. Como estabelecer uma mudança de mente? Como criar uma regra para fazer com que isso se torne um processo e que você olhe para o aumento do teu faturamento? Quer ver? Ó, a Carol agora escreveu ali faturamento, 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 faturamento. Eu vou trazer um exemplo dela. A Carol trabalha comigo, atende lá uns 10 clientes bem importantes da empresa e vez ou outra ela olha para o que ela está gastando com o pessoal dentro da operação dela. E se a gente começar a olhar, Carol, em vez de olhar para o pessoal, olhar para o aumento de faturamento, para colocar mais cliente para dentro, a ponto de que você possa ter 2, 3 pessoas na operação que façam toda a operação acontecer, e aí sim você tenha tempo para pensar em outras coisas. O foco, ele tem que estar não em quanto custa para fazer, mas quanto gera de negócio para frente. Tem horas que eu converso com alguns clientes e digo assim, tá, mas beleza, vamos fazer uma campanha assim, de tal coisa, né, para gerar venda? Ah não, vamos segurar porque é muito dinheiro para gastar. Mas como assim é muito dinheiro para gastar? Se eu colocar R$1 e ele virar 2, 3, 4 reais num produto digital, é muito bom. Por que eu vou segurar?
Fala, gato. E aí, Marcelicos? Bem-vindo. E aí? A sensação que dá é que vou ter muito trabalho a ponto de enlouquecer, a Carol tá falando. Carol, depende. Porque se você aumenta a receita de verdade, aumenta o faturamento, aumenta o ganho, você tem condição de pôr alguém para fazer aquela atividade. Você tem condição de ter alguém lá para executar a tarefa. Vou te dar um exemplo. Eu estava no final de semana, aí é negócio de marketing, tá, pessoal? Mas só para ajudar a Carol aí. Eu estava no final de semana com 2 pessoas de agência, um de tráfego e produção de criativo e tal, e uma outra que é gestora de projetos. Ela cuida de projetos, de número, do que está sendo feito, se está entregando, se está seguindo o cronograma do que era para seguir, se está dando resultado, como que está o número de view, fazendo esse trabalho que o Murilo faz de analisar, Carol, tudo que a gente tem aí. O salário dela é 3 mil reais por mês. Ela toca 20, 30 clientes. 100 reais por cliente. Precisa ter uma mulher dessa dentro da operação. Se tem uma mulher dessa na operação, você está só pensando em estratégia, você não está tendo que ver se postar ou não postar as coisas. Entende isso, não? Ah, mas para pôr uma pessoa dessa de 3 mil lá dentro é custo, é despesa, eu não vou pôr. Aumenta o faturamento para poder ter ela. Traz mais cliente para a base para poder ter ela, para não perder cliente e aumentar isso, entendeu? A Carol já enlouqueceu, daqui para frente é só lucro. Ai, Cezinha. Então, poxa, eu tenho a oportunidade de contactar 100 mil pessoas com potencial de comprar um produto. Custa 50 centavos por pessoa. Poxa, Gil, você vai gastar 50 mil reais? Aí você olhou para a despesa. Eu prefiro olhar para o faturamento, para o ganho, beleza? A cada quantas pessoas que eu converso, eu vendo um produto. Ah, eu converso com 10 pessoas, então eu gastei 50 centavos vezes 10, 5 reais, e eu vendo um produto de 100 reais. É bom ou é ruim? É ótimo, mete ficha. Entende? É ótimo não, é trilegal, né? É mais que ótimo. Porque quando a gente fala de coisa digital, se você gastar R$1 para vender R$2, é bom pra caramba. Entendeu? Se você foca, Kaká, na despesa, a despesa encolhe com a sua empresa. Se você foca no ganho, o ganho cresce com a sua empresa. Tudo vai da onde está o teu olhar. Eles estavam com fábrica, com robô, com produção, soltando matéria-prima, estoque, inventário lá no alto e tendo prejuízo. E eles ficavam focados em despesa. Não pode mudar isso aqui porque vai ter que pagar 2 minutos a mais. Não pode mexer nisso aqui porque tem 4 minutos a mais. Isso aqui vai aumentar o custo por peça e tal. E eles não aumentaram nenhum funcionário. Então a conta final não ficou mais cara. É a mesma conta que eles tinham antes. A diferença é que eles começaram a produzir mais, com mais faturamento, por conta de alguns ajustes na mentalidade, olhando para ganho e não para despesa. Aí eles criam um processo. E eles marcam esse processo em 5 passos. Eu vou passar ele para você que ficou até o final aqui. Os 5 passos. O primeiro passo é olhe para os gargalos. Ô Wellington, é isso aí, foca em vender, cara. Se você estiver vendendo muito, é o melhor problema que existe no mundo. Poxa, eu tô vendendo demais. Olha que problema maravilhoso. Aí depois você vai atrás de reduzir alguma coisa de custo, se for o caso. Mas para vender demais tem que ter gente demais trabalhando, tem que ter capacidade de entregar demais. O César, por exemplo, ele trabalha com uma prestação de serviço na área da construção civil. O cara liga e você fala, não, eu posso mandar agora. Fecha na hora o serviço. Ah, não, eu só posso mandar na quinta-feira que vem. O cara vai pensar, vai ligar para outro. Entendeu? A disponibilidade do recurso imediato faz você ganhar mais dinheiro. Imagina que você vai lá no distribuidor comprar uma câmera e o cara fala que não tem. Imagina se ele ficar esperando vender para ele comprar do fornecedor dele. Você vai virar as costas e vai para outro lugar. Você se comporta assim, por que você acha que o seu cliente vai ser diferente? 5 passos, pessoal. Primeiro, olhe para os gargalos. Identifique os gargalos. Lembra? Eles acharam 2 máquinas lá que eram as lesmas da operação. E todo o teu faturamento vai ser a capacidade da lesma de entregar. Só isso. Você só vai ganhar dinheiro no ritmo que as tuas lesmas andam. Lembra que a cada das lesmas? É isso aí. Passo número 2. Decida como explorar os gargalos. Tome uma atitude. Decida.
a respeito das mudanças. Passo número 2. Eles mudaram as máquinas, mudaram a parte de controle de qualidade para antes da máquina. Eles tiraram a hora de almoço da máquina. Acabaram com a hora de almoço da máquina. Eles colocaram o pessoal para trabalhar 24 horas por dia, preparando o lote antes de entrar no forno para cozinhar. Decida a respeito de alguma coisa. Terceiro passo. Confere se o que você decidiu e está executando realmente está liberando gargalo. Lembra que eles colocaram etiquetinha verde, etiquetinha vermelha nas coisas? Confere. Ó, você mudou a produção. A máquina agora está produzindo a todo vapor. Ela está dando vazão nas peças? Está funcionando? Tem pecinha para ele trabalhar o tempo todo? Tem. Então confere. Conferiu? Então, ó, identifique o gargalo, decida pelas correções, confira se as correções que você fez estão gerando resultado. Quarto passo. Aumente a capacidade produtiva dos gargalos. Lembra que eles trouxeram umas máquinas velhas para trabalhar? Mandaram coisa para ser cozida em forno fora da fábrica? Aumenta o teu gargalo, aumenta a produção do teu gargalo. Passo 1, escreve aí. Identifique o gargalo. Passo 2. Passo 2. Decida por realmente resolver a questão do gargalo. Passo 3. Confere se o que você fez realmente aumentou a produtividade. Passo 4. Aumente a capacidade dos gargalos. Passo 5. Se uma dessas coisas anteriores voltar a ser um gargalo, volte para o passo 1. Identifique eles, decida resolver, confere se deu certo e aumenta a capacidade. E aqui detalhe, pessoal, no primeiro momento o gargalo deles era produtividade. Eles tinham um problema que eles estavam há 59 dias com pedidos atrasados, certo? Num segundo momento, o problema passa a ser comercial, passa a ser de vendas. Eles estavam vendendo pouco, e aí ele precisa olhar para o novo gargalo, que é o gargalo de pedidos chegando na fábrica. E aí atuar nesse gargalo. Como é que eu atuo no gargalo? Identifico que ele é um gargalo. Uma vez que eu identifiquei que ele é um gargalo, eu decido como aumentar a produtividade, confiro se está dando certo e aumento de novo. E volto a olhar se tem um novo gargalo, certo? O que ele fez? Ele foi para cima do comercial e falou, pode botar pedido aí para entregar com 30 dias, pode botar pedido para entregar com 30 dias. Ele fez, conferiu, estava dando certo. De repente, o cara liga e fala assim, ó, eu preciso agora de um pedido para entregar até o final do mês, com 15 dias. É o aumento do aumento, né? Esse passo 4. E ele não arregou, não deu para trás, ele achou um caminho, uma solução para fazer. Olhe para os gargalos, identifique os gargalos, decida como explorar os gargalos, confere se o que você decidiu está sendo executado, está liberando o gargalo e aumente a produção dos seus gargalos. Aí volta a olhar de novo o que está acontecendo. É isso aí, Cris. Então, é realmente a live de milhões, né? Porque é o resumo do que acontece no livro. Aí ele chega em casa e fala assim pra Julie, tô com medo de perder esse pique que eu tô. Essa pauleira que eu tô vivendo, como é que eu faço para não perder isso? E ela fala, mas qual que é o problema? Parece que tá tudo bem. Ele fala, Julie, não exatamente. Eu posso correr agressivamente atrás de mais... Não posso ir atrás de mais pedidos agora, porque se eu socar mais pedido na fábrica que eu tô, provavelmente eu vou tirar ela do ritmo. Tá faltando ajustar algumas coisas. Então a consciência de que tem horas que o teu up do gargalo chegou no limite e que você precisa comprar mais equipamento, aumentar a capacidade produtiva, ela tem que ser real e verdadeira na tua cabeça, né? Eu vivo falando pra Carol assim, eu acho que tem que contratar mais gente. Eu acho que tem que contratar mais gente. Eu acho que tem que contratar mais gente. A Carol fala, não, bota serviço nos que estão aí, bota serviço nos que estão aí. Qual que é o limite dos que estão aí de receber serviço, com qualidade de vida, sem ficar louco e sem empinar a carroça? E se eu boto um a mais, eu tô olhando para aquele cara lá sem serviço, eu vou ter a obrigação de vender coisa para ele fazer. Então, é sempre essa luta, né? Gente querendo cortar a despesa e gente querendo aumentar ganho. Eu sou o cara de aumentar o ganho. Talvez fique mais fácil para vocês entenderem os negócios de vocês dessa maneira. Amanhã, capítulo 37. E tá acabando, pessoal.
eu queria que você mandasse para mim no direct do TikTok, no direct do Instagram, qual o tema na área de gestão que deixaria você feliz de estudar nos próximos dias. Escreve lá no direct do Instagram e no direct do TikTok. Ó, eu tenho problema com como é que faz para vender. Aí eu tenho problema em como é que faz para conversar com as pessoas. Eu tenho problema em como é que faz para analisar se a minha empresa dá lucro ou prejuízo. Não sei. Escreve lá no Instagram para eu poder achar o próximo livro que vai nos ajudar a rampar mais uma vez. Tá bom? Obrigado e até amanhã.